Boa noite, galera. Estamos aqui Boa para noite. fazer a nossa apresentação. O nosso grupo ficou com racismo e esporte. Vamos lá. Injúria são palavras usadas em sentido depreciativos referente à raça ou cor. Injúria, com a intenção de ofender a honra da vítima. Um exemplo recente disso, de injúria racial, ocorreu no episódio em que torcedores do Grêmio, do Rio Grande do Sul, insultaram um goleiro da raça negra, chamando de macaco durante a partida. Racismo é uma discriminatória ligada ou determinado ou coletividade e geralmente refere-se a crimes mais amplos. Racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989. A lei enquadra uma série de situações, como crime de racismo. Exemplo, recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, impedir acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso. Negar ou obstar. O que seria obstar? Criar obstáculo para empregar em empresas privadas, entre outros. Boa noite. Organizações das Nações Unidas. Em dezembro de 1948, foi instituído que todas as pessoas têm direito à liberdade, garantia, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra índole. Ou seja, nota-se que a legislação brasileira fez uma oposição entre o racismo e a injúria racial. Porém, não podemos pensar que seja direcionado somente para negros e brancos, católicos, evangélicos ou espíritas. Não podemos esquecer que existe uma declaração universal que é dos direitos humanos que foi patrocinada pela ONU, Organizações das Nações Unidas. Lei Afonso Arinos. 3 de julho de 1951 é aprovada a Lei Afonso Arinos. Ela disciplina os acontecimentos que tinham relações étnico-raciais. Segundo o Código Penal, a injúria vai consistir na utilização de elementos que seja raça, cor, etnia, religião ou origem ou a condição da pessoa, seja ela idosa ou portadora de deficiência. A pena de reclusão pode ser de 1 a 3 anos e multa. Jack Quaid, 1998, diz que o racismo fixa uma divisão entre raças humanas, estabelecendo características comuns aos membros. Relacionando essas características físicas e aspectos morais, que visam estabelecer uma hierarquia entre eles, de forma que seja considerando uma superior à outra. Um marco história na sociedade foi que a escravização dos negros no Brasil durou aproximadamente 300 anos, onde existiam estruturas referentes à relação de classe que existe até hoje, nos dias atuais, que expressam uma comparação de condições de vida em relação aos negros e aos brancos. O racismo ele vai ser um fenômeno que vai apresentar diversos desafios enfrentados por vários atletas e profissionais negros comprometidos no mundo social do esporte. E fica claro que, através dessas modalidades, elas vão ser praticadas somente pelas essas classes ditas dominantes, e que a presença dos negros vão ser quase que praticamente inexistentes no esporte. O racismo institucional ele vai ser o mais recorrente. Ele vai buscar analisar como se dão essas relações de poder no esporte e a sua conexão com a discriminação. E o que seria o racismo institucional? Ele seria a desigualdade de tratamento entre os negros e brancos que vai ocorrer dessas instituições. Ou seja, quando alguém vai receber um tratamento diferente por ser negro em uma empresa. Esse é um caso de racismo institucional. Quando alguém tem privilégios, mesmo que indiretamente, por ser branco também. E o mesmo vale para esse tipo de discriminação em órgãos públicos.
associações, clubes e entre outras. O futebol ele vai ser considerado por muitos a grande paixão popular e ela vai se caracterizar pela crítica desportiva como o maior fenômeno social dos últimos anos. E a gente vai notar que a cada ano que passa, o caso de violência presente no estádio é cada vez maior. Triste, né? E o futebol ele vai ser tomado também como uma manifestação cultural, onde a gente vai apresentar dimensões positivas que vão ser ligadas aos espetáculos e às motivações e alegria de várias outras pessoas. Porém, a gente vai relatar que o futebol também tem trazido muita violência ultimamente, tanto no campo, entre os jogadores, quanto na arquibancada, entre os torcedores da mesma equipe e torcedores também da equipe adversária. Boa noite. Dando continuidade ao que a Ana falou, falamos do Vasco, que foi um time que na década de 1923 ele disputou o primeiro campeonato carioca da divisão, consagrado com equipes compostas justamente com negros. Uma das formas mais cruéis da violência do futebol e do racismo é que, por sinal, existe desde os primórdios do futebol, quando somente os brancos e ricos aristocratas podiam praticar esse esporte. Em 1920, o futebol foi considerado o esporte de elite, ou seja, praticado somente pela classe dominante. Os negros e mestiços não poderiam sequer fazer parte desse quadro de jogadores dos grandes clubes. O Vasco da Gama ele foi o único time que tinha jogadores negros. O mesmo estava preparando a sua equipe para desestabilizar essa hegemonia das classes dominantes. E em 1923, quando o Vasco disputava pela primeira vez o Campeonato Carioca da primeira divisão, ele foi consagrado campeão composto por negros, mestiços, brancos e de origens humildes. É isso. Boa noite, turma, boa noite. Bom, e como a gente viu, junto com o racismo também vem a crescente violência dentro do esporte, né? E bom, a agressividade ela foi analisada por dois meios. Os meios deles são a violência do esporte e a violência no esporte. A violência do esporte ela está caracterizada ali como algo intrínseco. O que seria essa violência do esporte? Como a gente está tratando de futebol, já é um esporte de contato físico. Então, diretamente, acaba ocorrendo ali contatos mais fortes, contatos até mesmo que geram punições dentro do esporte ali, como cartão amarelo, algo do tipo. Esse seria algo intrínseco. A violência no esporte, ela já tem outra derivação da situação, que seria algo extrínseco, né? Está relacionado completamente a algo fora do esporte. Por exemplo, uma crise financeira, algo cultural, algo que traz de fora do estádio, de fora do corpo de atleta para dentro dos gramados. Seria algo extrínseco. Essas são as duas formas que foram analisadas. E vamos lembrar sempre o seguinte, o futebol ele é um grande mobilizador de massas. Ele é um modelador de comportamentos e formador de opiniões. E também um outro ponto. O esporte ele está relacionado à arte, à cidadania e à construção de uma cultura para a paz. Boa noite, galera. Todo ser humano é movido pela emoção. E essa paixão do povo brasileiro pelo futebol acaba acarretando uma explosão de alegria ou tristeza, dependendo do resultado da partida. E a forma de expressar seus sentimentos tem sido principalmente pelas torcidas organizadas, a agressão física e a torcida adversária e meio ao torcedor do mesmo clube. Esse também observamos nos jogos de futebol. A violência está caracterizada como parte intensa das camadas da nossa sociedade moderna e de que as causas políticas e sociais têm uma pequena parcela de culpa por tudo que vem ocorrendo nos estádios de futebol.
nós fomos atrás de uma pesquisa sobre o racismo no futebol brasileiro, onde 173 jogadores eles responderam a esse questionário, que continha as seguintes perguntas. A primeira, se eles se identificavam como negros. Sim, todos disseram que se identificaram como negros. Se eles já tinham sofrido algum ato racista. 51,9% disseram que não, 48,1% disseram que sim. Perguntaram também onde ocorreu o fato. Eles disseram que 1,3% ocorreu no hotel, 6,3% na concentração dos clubes e 92,4% ocorria dentro do estádio. Perguntaram também se eles presenciaram outros casos racistas, né? E 30,6% disse que não. 69,4% disse que sim. E perguntou também se eles já tinham denunciado o ato racista que eles sofreram. 12,2% disseram que sim. 87,8% disseram que não. Poucos, né? Mas... E perguntaram também se eles eram favoráveis ao debate sobre o racismo. 9,5% disseram que não. E 90,5% disseram que sim. Eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados pela sua personalidade, não pela sua pele. Não precisa ser negro para ser contra o racismo. Só precisa ser humano. Enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho dos olhos, sempre vai existir guerra. O racismo é a prova de quanto ainda somos primitivos. Eu creio que a melhor arma contra o racismo e o preconceito ainda seja a educação. Todos perdem quando o racismo entra em campo. Não importa de que raça você é, na escuridão, somos todos da mesma cor. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Não existe espaço para o racismo. O que, para você, reduziria ou acabaria com o racismo no futebol? Obrigada, galera. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado.